Olá, bom, bem-vindos então a nessa primeira aula. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre operações elementares com conjuntos, soma, divisão, produto, potenciação, explicar um pouquinho, dar uma revisão básica e também entrar na questão das ordens das operações em calculadora, como é que você coloca esses números, e ver alguns exemplos com vocês. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, então, a primeira coisa que a gente vai estabelecer aqui é quais são os conjuntos com os quais a gente trabalha. Então, o primeiro dos conjuntos que a gente trabalha, o conjunto dos números naturais. O que é o conjunto dos números naturais? Intuitivamente, né, você pode explicar o conjunto dos números naturais como sendo o conjunto dos números que surgem em coisas mais naturais. Basicamente, historicamente, ele surgiu como os objetos de contagem. Você tem uma pedra, você tem 4 pessoas. Então o nome vem daí. Eu acrescentei o zero aqui, acho por uma questão de conveniência, embora tenha uma certa discussão que se possa ter sobre se o zero é natural ou não. Isso aqui não importa para a gente agora. Tá. Dentro do conjunto de números naturais, você tem as operações de soma, diferença, potência e da divisão também, embora elas sejam um pouco restritas. Vamos falar aqui, só relembrar. A operação de soma, basicamente, de números naturais, é você adicionar objetos e quantidades. Se você tem dois, essa é uma coisa que é difícil um pouco, assim, de pensar numa explicação. Na verdade, provar resultados de soma é uma das coisas mais complicadas. Quando você vai fazer a construção. Construção axiomática da matemática. Mas 2 mais 3, por exemplo, 5. Se você tem 2 objetos e você tem 5 objetos, quantos objetos você tem no total? 5. A ideia básica seria você contar quantos você tem no total e agrupar. Diferença segue mais ou menos no mesmo estilo. A diferença dentro do conjunto dos números naturais só faz sentido se você tem um objeto maior aqui. Então, maior representado por esse símbolo. Então, 6 menos 4, você tem 6 objetos. Se você tira 2, tem 4 objetos no total. Aí a gente tem o produto. O produto de dois números, ele é... Isso aqui muitas vezes dá umas coisas. A soma, o produto de dois números. O produto de dois números ele é definido, aí depende um pouco. Eu gosto da notação do ponto, mas ele simplesmente é um número que está aqui, somado com ele próprio, esse número de vezes. Então, 3 mais 3 mais 3 mais 3 igual a 2. Note que produto, uma propriedade importante, e da soma também, tá? É que a ordem que você faz a operação não muda. Isso não é verdade da diferença, tá? Obviamente a diferença muda se você trocar a ordem dos elementos. Mas o caso da produto da soma, a ordem não faz muita diferença. Então, não importa realmente a ordem que você faça a soma, você vai ter o mesmo resultado. A mesma coisa para o produto, desculpa. Bom, só um produto de diferença são esses daí. Eu vou depois entrar especificamente falando sobre quando você está com números decimais. E aí eu vou mostrar as regras e as propriedades. Mas por enquanto é só uma revisão. Além disso, a gente tem a operação da potenciação. Essa daqui é uma que a gente vai revisitar mais para frente. E ela tem umas coisas aí que são interessantes, importantes. Depois eu vou dar uma aula específica para vocês de como é que vocês manipulam números utilizando... Não números. Como você manipula fórmulas e expressões matemáticas, porque isso é uma habilidade que é importante. Especialmente quando você vai jogar isso aí depois no programa estatístico, no programa, uma planilha. Então, é necessário lembrar algumas das propriedades de exponenciação. Então, eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, mas exponenciação é quando você faz o produto dele mesmo com um certo número de vezes.
o número de vezes aqui em cima. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Além... A exponenciação, como eu estava falando, ela possui algumas propriedades. Vocês devem lembrar, tipo... desculpa. X elevado a A mais B é igual a x elevado a A vezes x elevado a B. Vou botar um link aqui de uma aula que eu fiz para matemática básica do curso de matemática, que eu mostro por que essas fórmulas são verdades e todas elas. No momento agora a gente não vai se preocupar muito com isso, tanto que não vai ter nenhum exercício sobre essas agora, mas isso é uma coisa que é importante ter em mente, assim, é interessante saber, porque se você precisar manipular uma fórmula, você consegue simplificar um pouco. Então, essa aqui seria o primeiro dos conjuntos que a gente trabalha, o conjunto dos números naturais. Agora, saindo do conjunto dos números naturais, saindo do conjunto dos números naturais, a gente vai agora, continuando, a gente tem agora o nosso próximo conjunto, o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros, você simplesmente acrescenta a ideia de números negativos, ou a ideia de uma dívida, ou de uma falta de uma determinada quantidade. Então, os conjuntos naturais é uma contagem. A ideia do conjunto dos números inteiros é que você tem agora também números que estão, uma quantidade que está faltando. Isso seria a representação do que é um número negativo. Bom, algumas propriedades que são interessantes dos números negativos. Quando você faz uma soma, tá, com um número negativo, é a mesma coisa que você fazer a diferença, tomando cuidado com algumas coisas. Tá? Então, basicamente... E outra questão lá com os números negativos. Se você troca a ordem das operações, desculpa, se o número que está no começo é maior que o número que está aqui, seria a mesma coisa que você fazer uma diferença com um número negativo maior. A maneira que você faz é simplesmente trocar o sinal e subtrair o maior do menor. Então, essa seria a regra básica, quando agora você tem uma diferença e o número de depois é maior do que o número negativo, desculpa, é maior do que o número positivo. Então, simples. Isso é relevante lá para frente, quando eu for falar de operações decimais. Bom, e o que mais tem de importante? Números negativos também tem uma propriedade bem interessante, que é quando você faz o produto de dois negativos, você tem aquela regra básica que é menos com menos fica positivo. Porque, de novo, eu vou mandar para vocês um link que é quase uma versão mais aprofundada dessas aulas que eu estou colocando aqui agora, que é mais um resumo, porque a gente foge um pouco nos detalhes. Lá para o curso de matemática, que aí eu explico que existe uma lógica básica em por que menos 1 com menos 3 é igual a 3. Não é uma coisa arbitrária. Mas, então isso aqui é importante lembrar de números negativos, como é que é a regra da diferença. Note que isso aqui também funciona quando você tem uma divisão, tá? Quando você tem, por exemplo, menos 4 dividido por menos 2, isso também é igual a 4 dividido por 2. E eu vou falar da divisão do nosso próximo conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Bom, com os números naturais, contagem. O conjunto dos números inteiros é simplesmente você pegar a ideia de números que estão faltando, uma quantidade que está faltando. O que é o conjunto dos números racionais? O conjunto dos números racionais... Eu não sei porque essa caneta faz isso. É meio cansativo. Conjunto dos números racionais, você acrescenta a ideia agora de uma fração, ou de um pedaço. Digamos que isso aqui representa uma unidade, 1 centímetro, uma coisa, um giz. Se eu quebro ele em 3 pedaços iguais, qual é a maneira de quantificar esses pedaços aqui?
Aí entra a ideia de uma fração. 1/3 significa isso. Ele é você pegar um pedaço inteiro e você dividir ele em 3 pedaços iguais. Então, cada um deles vai ter o comprimento equivalente a 1/3. Então, essa é a maneira que a gente representa frações. Bom, o conjunto dos números racionais seria justamente representações de frações, onde o n pertence ao conjunto dos inteiros, o m é diferente de zero. Por que é diferente de zero? Porque não existe não é uma definição matemática, tá? Isso aqui representa a ideia de uma divisão. Tipo, quando você divide por 1/4, você está pegando um pedaço inteiro e está dividindo em 4 pedaços iguais. Quando você pega 1/5, mesma coisa, 5 pedaços iguais. O que acontece com uma divisão por zero? Isso não existe. Se vocês algum dia verem esse símbolo daqui, isso aqui significa não. O símbolo assim significa existir. Quando você coloca um traço na frente, significa que não existe. Mas é que eu vejo muita gente de vez em quando escrevendo que essa divisão por zero é igual a zero, mas não. Divisão por zero simplesmente não tem uma definição matemática para isso. Existe algum sentido que você pode dar para isso, quando você chega lá em cálculo, mas divisão por zero, a princípio, não é uma coisa que existe. Beleza, o que mais a gente pode falar sobre frações? Operações com frações eu geralmente não vou. Acho que elas são tão interessantes assim quando você não está dentro de um curso de exatas. Operações com frações são importantes quando você está trabalhando principalmente com fórmulas. Então, se você tem operações assim, você não tem como fazer. Mas, em geral, quando você trabalha com frações numéricas, você sempre consegue colocar elas na forma de um decimal. E aí você faz a conta com o decimal, que acaba sendo mais fácil. Então, eu vou de novo, mais uma vez, colocar um link para essa parte daqui. Seria a versão aprofundada dessa aula que eu vou explicar, que eu explico lá como é que você faz operações com frações. A regra da multiplicação cruzada e tudo mais. Tá. Mas, por enquanto, dentro do conjunto dos números racionais, a gente não precisa pegar muito isso. Qual é o próximo conjunto que a gente tem? O próximo conjunto que a gente tem é o conjunto dos números reais. Esse conjunto ele é um conjunto um pouco mais difícil de você expressar. A ideia básica do conjunto dos números reais é que todo número pode ser representado como sendo um objeto dentro de uma linha reta. Então, se você tem uma reta, você pode marcar aqui um zero. Qualquer valor numérico pode ser colocado aqui. 1, 2, todos os outros conjuntos, eles se encaixam aqui de alguma maneira. Então, você tem as frações aqui, por exemplo, a fração 3/2. Tá? Mas mais do que isso, o conjunto de números reais também dá um valor para qualquer ponto que você pega aqui na reta. Então, não importa qual seja o ponto que você considerar, existe um valor numérico para isso. Geralmente, a gente tradicionalmente representa eles na forma de uma fração. Então, os números têm essa representação daqui, para você colocar um pouco mais de especificidade e poder ordenar eles. Então, não vou entrar de novo, porque isso aí também é um pouco complicado demais para falar aqui, mas a ideia é que todo número real tem uma representação dessa maneira. Ele tem uma parte inteira, que é a parte que está antes da vírgula, que seria um número natural ou um número inteiro, tá? Que representa mais ou menos a posição que ele está na reta, em geral. E aí você tem a parte decimal, que é a parte que dá um pouquinho melhor a representação e a ideia de ordenação, onde esse número daqui se posiciona. Então, todo número pode ser escrito dessa maneira. A maneira que você encontra para representar esses números seria, depois eu vou explicar para vocês, na divisão. Toda fração você pode converter para a forma decimal usando a ideia da divisão a divisão longa que eu vou mostrar para vocês logo na sequência. Mas
Tem muitas sutilezas que você pode entrar dentro do conjunto dos números reais. Por exemplo, existem números que não podem ser representados como uma fração. Como é que você encontra as representações decimais deles? Esse aqui é um tema que ele já é avançado até lá para o curso. Esse é um tema bastante avançado. Avançado que eu digo entre aspas. Assim. Não é um tema difícil, mas você precisa ver bastante coisa antes de chegar ali. A ideia da construção dos números reais. Não me preocupar muito com isso. A gente está pensando de uma maneira mais utilitária. Então, a nossa preocupação mais é na ideia da representação decimal. Como que eu chego a uma fração, por exemplo, uma representação decimal, e como é que eu faço contas com ela? Então, a ideia básica é: o conjunto de números reais são todos os elementos que você pode quantificar e todo ele pode ser representado na forma de uma expressão decimal que pode ou não terminar. Essa representação decimal aqui pode ser infinita. E eu vou dar uns exemplos disso depois. Além disso, um outro conjunto que às vezes aparece é o conjunto dos números complexos, onde você acrescenta um número, entre aspas, que é i, que é um número que tem a propriedade que i ao quadrado é igual a menos 1. Ele é a raiz quadrada de um número negativo, que a princípio não existe, mas aí você acrescenta ele. O conjunto dos números complexos, ele tem as suas aplicações lá em eletricidade, em algumas áreas de matemática aplicada, em alguns campos de estudo, mas em geral, assim, se você precisa saber, como aqui não é um curso específico para a área de exatas, então acho que não, a gente pode ignorar o C por enquanto. Se for o caso, depois a gente volta. Mas a princípio, a gente não precisa se escatar bastante, não sei. Tá. Vamos olhar agora, então, operações com números decimais. Como é que você faz contas com decimais e depois eu vou entrar também um pouco a respeito das ordens das operações e como é que você coloca essas contas nos calculadores. Bom, operações com números decimais. Não tem exatamente muito mistério, tá? Quando eu estou trabalhando com número decimal, um número depois da vírgula, deixa eu descomplicar isso aqui. Você vai ter que fazer duas operações, se não é uma coisa tão interessante. Vamos fazer. O esquema básico é: como é que você faz uma soma com números com vírgula? Você vai ter que alinhar a vírgula e montar no seu esquema. Então, 0,8. E você vai seguindo a regra usual da soma. Você vai somar o número pontos de baixo, 1, 3, 4. 4 mais 9, 13. Só que, como você tem um extra, você faz o famoso vai 1. Então, 14, 1 com 3, 4, 4 com 8, 12. Vai 1 de novo. 1 com 2, 3, 6, 13. Então, nenhum mistério. É só você seguir a regra e você ir mantendo as vírgulas na posição. Assim você faz uma soma com um decimais. A diferença é você ter uma certa sutileza aqui. Tá. Primeiro eu coloquei uma coisa aqui. Aqui eu tenho um caso que o número depois do menos é maior em termos absolutos do que o de baixo. O que você tem que fazer é trocar isso para 1, 2, 0, 3, menos 0,721. Você sempre quer, na hora de fazer o esquema da subtração, que esse número daqui seja maior do que o número daqui. E como é que você faz? Você troca desse jeito. Você troca a ordem e troca o sinal do resultado. Então, vamos ver na prática como isso funciona. Então, vamos fazer 1,203 menos 0,721. 3 menos 1, 3 menos 1, 2. Aqui, como eu não tenho, a gente faz o chamado pegar emprestado 1. Tá? Eu tiro 1 daqui, do número subsequente, tá? E considero agora esse como sendo um 10.
Então, 10 menos 2, 8. De novo, não posso. Tiro o que está aqui. Passa para cá, 11. 7 para 11, falta o quê? 7, 8, 9, 10, 11, 4. Mantém a vírgula. Então, o resultado final seria menos 0,482. Tá? Tranquilo, nenhum mistério. Se você pegar e subtrair. Produto. Para fazer o produto, vou fazer antes um exemplo sem nenhuma vírgula, só para relembrar vocês. Então, 84 vezes 12. Como é que eu faço para fazer um produto onde o número que está multiplicando... Porque assim, vamos começar então, vamos começar do básico do básico, tá? Fazer um produto de um número, digamos, 12 por 3, é tranquilo. Você vai simplesmente montar o mesmo esquema. 3 vezes 2 dá quanto? 6. Você aperta um botão na caneta e faz isso. 3 vezes 2, então dá 6. 3 vezes 1, 3. 36. Então, multiplicar quando o produto é 1 é tranquilo. O que eu faço para multiplicar, então, agora 84 por 12? A ideia, e eu vou explicar o que eu estou fazendo por detrás disso, é que você vai usar a propriedade, se alguém assistiu lá aqueles vídeos que eu coloquei o link também, falando sobre propriedade de extensão do produto e tudo mais, de uma maneira um pouco mais voltada para a matemática, você vai usar a chamada propriedade distributiva da soma. Você vai transformar 12 em 2 em 10 mais 2. Esse esquema que eu vou mostrar aqui, no fundo, o que está acontecendo por detrás dele é isso daqui. Você está calculando 84 vezes o seu 2 mais 10 vezes o seu 84. Calculando a soma dos dois. Como é que você está fazendo esse esquema? Simples. Você primeiro está pegando o 84 e multiplicando por 2. Então, 8, 16. 168. E depois você adiciona com o quê? Você vai pegar o 1 e você vai botar um 0 aqui. Então, 84. 840. Então, esse esquema daqui é só uma maneira de você escrever essa ideia. 6 vai 1, 6, 10. Só mais um exemplo desse de produto, só para fixar. Então, vamos colocar 65 vezes 22. Então, 10 vai 1, 12, 13. 10 vai 1, 12, 13. Então, e nota, isso daqui é o quê? Isso é 65 vezes 2. E esse aqui é 65 vezes 20. O que você está fazendo é a mesma coisa. Você está quebrando por 22 ali em 20 mais 2 e fazendo o produto. Então, 1, 4, 3, 0. Então, né? Então, produto não tem muito mistério. Mesma coisa com o produto envolvendo a vírgula agora. Vamos pegar, antes de eu pegar isso, deixa eu pegar um que tem uma vírgula só. E aí depois eu coloco outra vírgula. Não, isso não precisa. 43,2 vezes 0,6. O que eu faço com essas vírgulas? Duas opções. Vou fazer primeiro esse esquema e depois eu vou explicar a lógica por detrás. Mas não se esquente, não esquente. A lógica por detrás não é realmente crucial. Então, o que eu faço? Primeiro, ignora a vírgula. Finjo que a vírgula não existe. Ignora. Você ignora a vírgula e anota quantos dígitos depois da vírgula tem. Então, nesse caso daqui, você tem 1, 2, 1, 6. Você tem 2 dígitos. Você vai fazer a conta agora normal, ignorando que esse cara existe.
Ele vai simplesmente fazer a multiplicação. Então, 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 3, 12, 18, 19. Vai 1, 6 vezes 4, 12, 24, 25. Bom, agora você conta 2 dígitos no total, porque você tem um número depois da vírgula aqui e um número depois da vírgula aqui. Pronto. 25,93. O que é que você está fazendo? 43,2 é uma outra maneira de você escrever 432 vezes 10, ou dividido por 10. E a mesma coisa ali, 0,6 é outra forma de você escrever 6 sobre 10. Fazendo o produto, então, 43,2 vezes 0,6 é a mesma coisa que eu fazer 432, 10 vezes 6 sobre 10, que vai ser igual a 25,92 dividido por 10 vezes 10, 100. Entenderam? Ficou na segunda casa. Então, o que está acontecendo é só isso. O esquema é só uma outra maneira de você escrever isso daqui. Claro, preciso realmente lembrar, mas é só para é uma boa indicação. Assim, de novo, por que a gente está... Porque a pergunta natural que alguém pode fazer é por que eu vou aprender a fazer essas contas se eu posso usar calculadora para fazer? Isso é uma pergunta que é uma pergunta justa. A razão para isso é a seguinte. Você tem que saber, pelo menos, assim, não se você não conseguir fazer de cabeça, mas você tem que ter uma ideia do que está acontecendo na conta para você poder saber se a resposta está certa ou está errada. É comum, e eu já vi acontecer casos onde os alunos muitas vezes confiam demais na calculadora e acabam não vendo que, eu coloquei o número errado aqui, caiu no lugar errado, caiu no resultado errado. Então, é uma coisa que sempre tem que tomar um certo cuidado. Todo mundo, é sempre uma coisa que é importante tomar cuidado. Não confiem demais, assim. Verifiquem essas contas. Por exemplo, nesse caso daqui, digamos que eu esquecesse de botar uma vírgula aqui. Fizesse 43 vezes 2,2, multiplicasse por 6. Eu ia achar uma resposta que ia ter 259. Só que, como eu sei matemática, tá? Eu sei que 0,6 é mais ou menos metade, então o meu resultado tem que ser mais ou menos a metade de 43,2. Então, saber as contas é importante porque aí se você acha um resultado errado por causa de um erro de digitação, um erro de colocar os números na planilha, você vai achar aquele resultado estranho e você vai saber encontrar o erro melhor. Então, a razão para isso, para você poder... A razão pela qual a gente perde um tempinho fazendo essas contas, apesar de poder ser automatizado, é justamente para isso. Você tem que entender elas um pouco, tá? Você poder automatizar esse processo. Não é simplesmente... A calculadora não vai fazer essa conta para você. O planilha de Excel não vai fazer a conta para você. Você tem que entender o que você tem que pedir no programa. Computadores, felizmente, são burros. Os seres humanos, senão a gente não ia ter mais uma função nenhuma. Ele só consegue fazer o que você pede para ele fazer. Então você tem que ter uma noção básica e entender essas contas, pelo menos para você poder. Né? Claro que assim, ninguém espera que se você fazer contas assim de cabeça instantânea, isso não é uma habilidade útil, tão útil assim. Gente, mas você tem que entender o porquê dessa conta, poder conseguir chegar no resultado. Bom, então esse prelúdio para a gente chegar aqui na divisão. Vou fazer um pequeno corte aqui e aí a gente continua. Bom, vamos fazer agora para a divisão. Como ela funciona com os números decimais. Então, vou usar como uma versão simples, tá? Então, divisão, operação reversa da multiplicação. Simbologia seria essa. Eu vou começar com essa operação daqui e eu vou explicar o esquema um pouco. Bom, primeiro, o que é uma divisão? O que significa divisão? Um resultado é o número que, quando você multiplica pelo divisor, você chega no divisor. Então,
terminologia seria essa. E o resultado da divisão de 12 por 4 é que 2 dividido por 4, 3. Tranquilo. Vamos montar o esquema então da divisão longa. 12 dividido por 4. A ideia básica do esquema é a seguinte. Você vai começando da esquerda para a direita, olhar o número que está contendo aqui, verificar se o número é divisível por ele. Se for, ok. Se não for, você continua aí. Então, deixa eu mostrar. É um pouco mais simples de explicar fácil. Vamos começar olhando então. 12. 1 não é divisível por 4 e 1 é menor do que o divisor. Então, eu continuo. Vou considerar agora o 12 como um todo. 12. 12 é maior que o divisor, ok. Qual é o número que eu multiplico por 4 que chega mais próximo de 12? 3. 3 vezes 4, 12. Subtrai, 0. Chegou no resto, 0. Então, 12 dividido por 4 é igual a 3, mais o meu resto, 0. Estou dando um resto aqui só porque... Vamos ver agora um exemplo onde existe um resto. Vamos complicar esse exemplo. Eu gosto de dar um exemplo super fácil. Pega 43. 43 dividido por 2. Começa aqui. 4. 4 é divisível. 4 é maior do que o divisor e é divisível. 4 multiplicado por 2 vai dar... 2 multiplicado por 2 dá 4. Quando eu faço a subtração, eu tenho que fazer considerando como se tivesse um 0 aqui no lugar. Então, 0, 3. Bom, 3. 3 dividido por 2? Não. Mas se eu coloco um 1 aqui, ele é um número que chega mais perto do 3 quando eu multiplico. E se eu botar 2, 2, 4, passou. 1, 2, subtrai, sobrou, resto 1. Então, a divisão de 43 por 22 é 21, mais o meu resto 1. Não é uma maneira muito boa de escrever. Então, como é que eu continuo a conta? Já que a gente está falando de decimais, a ideia da continuação da conta é que você vai acrescentar um 0 aqui, tá? E aí você pode simplesmente colocar um 0 correspondente aqui. 10 agora passa a ser 5. 5 vezes 2, 10. Subtrai, 0. Então, sempre que você está numa conta, que você chegou no resto e você quer continuar a conta, o que você faz é colocar ali um 0 extra e colocar a vírgula. Nem sempre isso é possível. Vamos ver, por exemplo, tá? O caso de 1 dividido por 3. A fração 1 sobre 3, bom, vamos ver que ela vai chegar. Mas 1 sobre 3 seria o quê? 1 dividido por 3 não dá 0. 0 é o mais próximo. Eu coloquei o 0 e coloquei uma vírgula, para eu poder acrescentar um 0 aqui. O número mais próximo que chega é o 3. 3 vezes 3, 9. Subtraio dá 1. Opa. Aí entra uma das questões. Quando eu estou já depois da vírgula, eu posso acrescentar 0 sempre, que não deve fazer a divisão. E sem mudar o que eu estou fazendo. Então, eu queria 10, 3. Pô, 3 de novo, 9. Dá 1. Entendeu? Mais um 0. 3, outra vez. 9. Chegou no problema, porque eu vou continuar repetindo essa conta indefinidamente. Então, 1/3 seria equivalente a 0,3333. A gente chama de uma dízima periódica. Ela simplesmente continua e nunca tem fim. Tá? Então, mas o esquema básico seria esse daí. Se tem mais um exemplo que ele quer fazer. Vamos pegar... O que eu faço? Tá. O que eu faço quando eu tenho uma vírgula no divisor agora? Vamos complicar um pouco. Vamos dizer que eu quero calcular 43,6 dividido por 12
12,2 ou 12,21. Aqui, eu vou ser bem sincero, eu evito usar truques. Eu estou evitando, como não é um curso de matemática para exatas, eu estou evitando fazer muitos truques matemáticos. Só que esse daqui é um que é mais fácil falar sempre com truques. Porque a ideia é a seguinte: você vai usar o fato que 43,6 é 436 vezes 10 elevado a menos 1. Você vai usar aqui 12,21 é 1.221 vezes 10 elevado a menos 2. Contei quantas casas tem aqui. Por que eu fiz isso? Porque depois é muito mais fácil eu juntar esses caras e fazer a divisão de 4, 3, 6 mais fácil. 12, 21. Por incrível que pareça, é mais fácil fazer essa divisão daí e depois simplesmente multiplicar isso por 10. Que é dividir isso por 10. É claro, eu não vou cobrar de vocês nenhuma conta desse tipo, tá? Então não esquentem a cabeça nesse detalhe. Essa aqui é uma que, assim, se você não for usar esses truques matemáticos de botar em evidência um 10, subtrair, passar a pessoa conta que é mais fácil, usa a calculadora. Esse é um que realmente a sua intuição não vai te ajudar tanto assim. Então você precisa usar os truques. Mas a divisão básica elementar seria essa daí. Eu vou colocar uns exercícios para vocês treinarem. Bom, última parte da nossa conta. Vamos falar sobre a ordem das operações. Então, dá uma pequena pausa aqui e já retorno.